Saberes, um espaço provido para você poder construir saberes e ter uma mentoria e orientação em várias áreas do desenvolvimento acadêmico e comunicativo. Hoje iremos falar de neurolinguística. Vamos falar também de oratória, a saber, propriedades na fala da oratória, certo? Propriedades, então, da fala na oratória. Propriedades da fala na oratória é o tema que iremos desenvolver. Mas antes de entrar no tema, eu quero te convidar a dar o like, compartilhar o conteúdo, fazer o seu comentário interativo. E se você quiser cursar um curso extraordinário de hermenêutica filosófica comigo, venha tomar as suas informações sobre o curso e se inscrever comigo no WhatsApp que está aí na tela, 162 981 09 1777. Muito bem. O ser humano, ele utiliza a oratória desde o primeiro momento em que ele falou para se comunicar. Então a fala, ela constitui uma fonte inesgotável de valores e inseparável do homem. Revela inclusive os pensamentos, os sentimentos e os desejos, e é por meio dela que o homem influencia e é influenciado. Portanto, ela se torna uma marca da personalidade que insere o homem na comunidade, tanto que Aristóteles vai afirmar ser o homem um animal cívico, agraciado pela natureza com o dom da palavra, que não se vai confundir com os sons da voz, entendidos como expressão das sensações agradáveis ou desagradáveis de que outros seres são como nós também capazes. Para Aristóteles, a palavra se torna o laço de toda a sociedade doméstica e também civil. Portanto, um dom que vai diferenciar o homem dos demais animais vai ser o da comunicação. Vai ressaltar, inclusive, que o homem sofre para se expressar por uma ansiedade, um medo, uma timidez e até por um obscuro processo de raciocínio que vai anular ou ofuscar a sua personalidade. Agora, vejamos o seguinte: o significado da palavra dom, utilizada pelos autores que se referem à oratória, para nós ele vai criar um efeito de sentido que vai remeter justamente à divindade, aos poderes sobrenaturais, ocultos, à doação, à dádiva. Então, falar bem é um dom também. Por quê? Porque é doado, proposto, concedido, entregue a alguns. Mas também se torna uma habilidade, uma competência que pode ser bem trabalhada ou melhorada com técnicas que são capazes de revestir o orador de meios para levar os ouvintes a se deleitarem com o seu discurso, como também até a agirem e sentirem não só persuadidos pelas paixões despertadas, mas também convencidos pelos argumentos lógicos que são bem empregados. Os léxicos que vão falar, por exemplo, de alguns termos expressivos que são impactantes, servem para tornar a oratória cada vez mais convincente e pertinente.
Há uma fala que o conjunto de ferramentas é que vai constituir o orador, ou seja, o tom da voz, que vai permitir aos ouvintes captar sua vulnerabilidade, inteligência e sua paixão, e explorar também a qualificação inconsciente que foi aprimorada ao longo de centenas de milhares de anos. A facilidade, inclusive, para falar em público não é um dom congênito, concedido a alguns felizardos, mas a algum amplo conjunto de aptidões. Referido autor, inclusive, ao descrever o desempenho de um certo palestrante, ele vai falar e vai comparar o poder, certo, a uma comunicação e também até a algo místico, mágico, tá? Então, o milagre da recriação, a ligação das provas retóricas, como o ethos, o pathos e o logos, vão propor, por exemplo, uma cientificidade retórica, porque a linguagem ela só produz magia, impacta, quando partilhada entre falante e ouvinte. E é essa chave para se realizar o milagre de recriar suas ideias no cérebro e de outras pessoas. Você só pode usar, por exemplo, as ferramentas a que a sua plateia tem acesso. E se usar apenas a sua linguagem, seus conceitos, seus pressupostos, seus valores, eles não terão sucesso. Então, em vez disso, é preciso utilizar os deles. Só a partir desta base comum é que os ouvintes vão poder começar, inclusive, a construir sua ideia em mente através deles. Uma questão muito importante a ser considerada também é a intercursividade. A intercursividade, que é o significado da palavra dom oratório e a criação da palavra a partir da própria essência da comunicação, certo? Então, é a autoridade do falar. Então, o ato do falar existe um poder que seduz e nos faz seduzidos por seu fruto e até movimento complexo que vai envolver valores, desejos e paixões. Então, de acordo, inclusive, nós vamos ver na Bíblia Sagrada, no capítulo 3 de Gênesis, por meio da palavra, certo? Que a serpente seduziu Eva, que seduziu Adão, e ambos comeram do fruto proibido. Então, é por meio da fala, das palavras utilizadas, é que o orador revela aspectos pantêmicos e racionais que constroem junto, certo? Todo um contexto de valores que o auditório vai absorver como verdades que serão aceitos em determinado contexto sócio-histórico-cultural como diretrizes a serem seguidas. Tá? Então, Ribeiro, inclusive, vai falar que, sabendo observar como alguém fala, você pode adivinhar como ele pensa e como ele age. Por exemplo, voltando lá a Gênesis 3, a serpente certamente observou Eva e Adão, e por ser um animal dotado ali no momento de uma possessão e condicionado e conduzido por Satanás, desenvolveu um argumento e uma articulação que convenceu e persuadiu e seduziu Adão e Eva a praticarem a transgressão, violarem o que é a ordem de Deus, o mandamento, e assim praticarem o pecado original. Agora voltamos também
a questão principalmente da oratória, no sentido do que vai significar falar bem. Será apenas uma fala, ou sem erro gramatical, ou uma concordância verbal adequada, emprego de palavras corretas? Não, não é. Para falar bem, é preciso, metaforicamente, ter a ideia de impactar com algo até sobrenatural, modificar o estado passional do ouvinte, despertar, impactar e atrair. Não se trata apenas de falar, apenas por falar, mas de um falar que modifique de forma positiva e atraia os seus ouvintes. Nessa mesma linha de pensamento, até podemos dizer que a comunicação, ela rompe fronteiras, promove uma integração social, vence obstáculos e encurta as distâncias entre os seres humanos. Então, falar bem é um ato complexo, tá? Que vai exigir do orador uma visão holística, sistêmica e uma compreensão dos valores do auditório, particular ou universal, dos gêneros do discurso, sejam eles deliberativo, demonstrativo, epetítico, judiciário, e também dos 3 elementos do discurso: a pessoa que fala, o assunto de que se fala e a pessoa a quem está ouvindo. Agora, 3 tempos são observados: o passado, o presente e o futuro. E há 14 paixões de Aristóteles que são também observadas. Aristóteles vai propor que existem 14 paixões que são observadas no momento do discurso. Ou seja, a cólera, a calma, o temor, a segurança, a confiança, a audácia, a inveja, a imprudência, o amor, o ódio, a vergonha, a emulação, a compaixão, o favor, a obsessão, a obsequiosidade, tá? A indignação, o desprezo, e até podemos dizer a força imprimida à linguagem para persuadir e convencer através do discurso. Então, as oratórias podem ser entendidas como competências comunicativas e utilizadas adequadamente, capaz de galvanizar uma sala, de transformar a visão de mundo de uma plateia e eficazmente, e de qualquer texto escrito, principalmente para o ser humano deste século, valorar o mundo com as suas próprias verdades, ver como as verdades se tornam dogmas, instituições, e que com o discurso é regido um modo de viver e é proposto caminhos e verdades a serem seguidas. Então era isso que nós queríamos trazer para você, para o